Os funcionários estão falando mal da empresa. Essa situação é chata, né? Mas sabe o que é ainda mais chato? Não querer aceitar que a culpa é sua. Quando a relação da empresa com os funcionários enfraquece, os índices de rotatividade aumentam muito, a reputação da empresa cai e os profissionais mais talentosos vão embora. Mas calma, porque isso tem solução. Tem especialistas no mundo inteiro que estão usando estratégias simples para melhorar a relação entre empresa e funcionários. E a primeira coisa que uma empresa precisa fazer é entender o tipo de relação que ela tem com seus funcionários. E alguns pesquisadores já facilitaram essa tarefa para a gente, explicando aí 4 tipos de relação. Eu li alguns estudos e artigos sobre isso, só para vir aqui resumir para você, então presta atenção. Tem um modelo simples e direto, onde a relação é básica, ou seja, o funcionário faz o que foi combinado e a empresa paga, e é só isso. Nem a empresa tem grandes expectativas sobre os funcionários e nem os funcionários criam expectativas com a carreira deles dentro dessa empresa. Pode parecer estranho, mas o combinado nunca sai caro, né? E às vezes isso é o suficiente. Mas aí a empresa tem que aceitar que quando o funcionário mudar de ideia, tiver mais ambição, vontade de crescer, ele vai embora. Isso é uma relação muito comum em empresas bem pequenas, por exemplo, tipo um pet shop, que você leva o seu cachorro para tomar banho aí no seu bairro. Tem a turma lá que dá banho, eles trabalham, a empresa paga e pronto. Se o banhista começar a querer ganhar mais ou mudar de cargo, talvez ele tenha que sair e procurar outro emprego. Mas se ele gosta de dar banho nos bichinhos e está feliz assim, ele pode ficar a vida inteira trabalhando ali no mesmo lugar e isso não tem problema nenhum. Ou seja, o modelo simples e direto funciona bem enquanto as duas partes tiverem consciência dessa relação e não sentirem uma expectativa de grande melhoria, crescimento, coisas assim. O segundo modelo é o de investimento mútuo. Aí a empresa e o colaborador dão um passinho a mais a favor um do outro. A empresa dá treinamentos, oferece desenvolvimento e suporte, enquanto o funcionário entrega resultados além do esperado. Pensando no exemplo do pet shop, esse modelo também funciona se for uma empresa um pouco maior. Talvez seja um pet shop bem completo, sabe, com clínica veterinária, com hotel, serviços de beleza bem personalizados. Nesse caso, o banhista pode aproveitar as oportunidades que a empresa dá para virar um groomer e fazer penteados em cachorros, se ele quiser, ou se tornar um veterinário, por que não? E esse é o modelo mais saudável e recomendado para empresas que queiram funcionários satisfeitos e felizes. Lembrando que funcionários satisfeitos e felizes são também muito mais lucrativos. Além de que esses funcionários que são valorizados e têm boas oportunidades dificilmente vão odiar a empresa que eles estão. Na verdade, eles vão querer ficar lá por bastante mesmo, sempre dando o seu melhor para não perder a chance de crescer e se desenvolver. Também tem os modelos de subinvestimento e superinvestimento, e nesses dois a situação é bem desequilibrada. Na relação de subinvestimento, exigem muito do funcionário, mas não oferecem suporte nem recompensa justa pelo trabalho que ele faz. Esse aqui é um terreno fértil para desmotivação, insatisfação, alta rotatividade. E no superinvestimento acontece justamente o contrário. A empresa entrega mais do que recebe do funcionário. Ela investe em treinamento, desenvolve ele e os colaboradores não entregam bons resultados ou simplesmente não se dedicam no que estão recebendo. Você já trabalhou aí em alguma empresa que oferece curso de inglês de graça, por exemplo? Todo mundo fala que quer aprender um outro idioma, mas quando surge uma oportunidade assim, as pessoas simplesmente não valorizam. Pensando no pet shop de novo, esses modelos também podem acontecer ali dentro. No caso do subinvestimento, pode ser que a empresa seja muito exigente com a qualidade do serviço prestado, mas não quer investir um pouco mais em produtos de banho de qualidade. Aí fica colocando a culpa no coitado do banhista que não consegue fazer milagre, né, gente? E ainda paga um salário de fome para ele.
E no super investimento, pode ser que a empresa pague para o funcionário aprender a fazer tipos de tosse diferente, ou entender como dar banho em pet que tem problema de pele, por exemplo, ou até oferecer bolsa de estudo em qualquer outro curso ou algo assim, e o funcionário não se dedicar e continuar fazendo o mesmo trabalho ruim que sempre fez. E agora eu quero também enumerar o que a empresa precisa fazer para melhorar a relação com os funcionários, porque também não adianta nada entender o tipo de relação que tem se não souber o que fazer para melhorar o que for possível. E a primeira coisa que você ou seu chefe tem que fazer, sem chororô, sem drama, é admitir que a sua empresa está tomando uma postura errada, que não escuta e nem valoriza os funcionários. E não me venha com resultado aí, papinho de pesquisa de clima para justificar que a culpa não é sua, porque as pessoas podem mentir nessas pesquisas e elas mentem sempre, tá? Ok. Agora que você ou seu chefe assumiu uma postura de adulto que admite os próprios erros, vamos às ações práticas. Anota aí. Primeiro, tenha transparência em todas as decisões. E ser transparente não é só contar o que está acontecendo. Ser transparente de verdade é explicar por que as coisas estão acontecendo. Um exemplo clássico que parece que não muda nunca é quando acontece uma demissão, uma onda de demissão na empresa, sabe? Quando um monte de gente começa a ser mandada embora e não tem nenhuma explicação oficial para isso. O que acontece? Muita fofoca, muita história torta, muita gente com medo. Eu fico me perguntando por que é tão difícil ser sincero, minha gente? Porque eu realmente não consigo entender a dificuldade, por exemplo, de a empresa falar que vai parar de prestar algum tipo de serviço e por isso aquele departamento X não faz mais sentido de existir e por isso mandou todo mundo embora. Ou então que as finanças não estão boas e infelizmente precisa cortar posições ali que pesa no orçamento. Mas eu acho que eu sei a resposta. Do mesmo jeito que a maioria não vai admitir que a culpa de os funcionários odiarem a empresa é da própria empresa, também eles não querem admitir fraquezas. Só que passou da hora disso mudar, né? Você concorda comigo ou não? Outra coisa muito importante para começar a fazer é a comunicação de mão dupla. Ou seja, criar canais para os funcionários expressarem suas opiniões e sugestões sem ficarem com medo de ser prejudicados por isso. É um absurdo penalizar alguém que está tentando ser sincero e tentando ajudar a empresa a melhorar. Se a sua empresa fica ofendidinha com o feedback dos funcionários, talvez seja a hora de fechar as portas e procurar outra coisa para fazer. E como fazer essa comunicação mais, digamos, aberta? A sugestão mais simples é espalhar caixas de sugestões em lugares aí estratégicos. Caixas mesmo. Aí a pessoa pega um pedaço de papel, escreve o que ela quer e coloca lá. E não precisa nem se identificar se ela não quiser. Mas se você preferir um canal digital, é fácil também montar qualquer tipo de formulário online. E esses formulários podem ficar ali disponíveis o tempo todo, ou então fazer uma pesquisa anônima trimestral, ou como for melhor para a empresa. Mas não fique esperando apenas feedback dos que têm coragem de dar. A empresa também pode e deve ir atrás da informação em conversas informais, reuniões, etc. Ou, melhor ainda, se o funcionário estiver tendo qualquer tipo de problema dentro da empresa, é importante alguém sentar para conversar com ele. Entender o que está provocando o problema, se ele tem alguma sugestão para resolver isso e tudo mais. Sabe o que acontece com a empresa quando ela pergunta para o funcionário o que ela pode fazer para melhorar o trabalho dele? Ela ganha a confiança na hora. E pode ter certeza que uma pessoa que se sente ouvida, valorizada, vai trabalhar muito melhor e dar muito mais resultado. Agora, uma coisa que muita empresa deixa de fazer e está dando um tiro no pé é
treinar liderança em gestão de pessoas. Todo mundo sabe que as empresas estão cheias de gestores que não sabem lidar com pessoas, não têm inteligência emocional e muito menos empatia para estar em um cargo que é responsável por pessoas. Eu não tiro o mérito de ninguém. Tem gente que realmente é muito boa em fazer a equipe dar resultados. Mas a que custo? De que adianta uma área bater metas o tempo todo se também sempre tem gente pedindo demissão ou pedindo afastamento por burnout ou qualquer outra condição mental? Será que os lucros da gestão rígida compensam mesmo o que a empresa gasta com processo seletivo, multa de rescisão, processo trabalhista, essas coisas? Então, que tal ensinar os líderes a lidar melhor com o time? Eles também podem e devem aprender como desenvolver as pessoas e fazer os funcionários crescerem, e a empresa inteira cresce junto. E além desse treinamento, a empresa também precisa praticar o reconhecimento. Precisa sim celebrar conquistas, e isso é tão simples quanto mencionar o bom desempenho de alguém em uma reunião de equipe, por exemplo. É simples. Mas você também pode estruturar algo mais elaborado, se você quiser, como um programa mensal de reconhecimento, sei lá. Também vale distribuir prêmios simbólicos, pode ser certificado, pode ser vale presente, coisas assim, para mostrar para os funcionários que o esforço deles é notado e valorizado. Só tem cuidado aí para não gerar nenhum tipo de competição negativa entre as pessoas. E não esqueça, é claro, de cuidar da comunicação interna da empresa. Ela acaba sendo subestimada muitas vezes, mas ela pode ser a principal estratégia para transformar a relação entre empresa e colaborador. Eu não vou explicar aqui em detalhes, senão o vídeo fica muito longo e eu tenho uma playlist cheia de vídeos sobre comunicação organizacional aqui no canal. Acho que você deveria assistir os vídeos lá se quiser melhorar a comunicação da sua empresa. Tudo começa com ações simples e consistentes para deixar todo mundo feliz e nunca mais sofrer com funcionários que odeiam trabalhar com você. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.